Já começou. Perfeito. Pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao 5º encontro do Grupo de Estudos da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. Hoje é dia 2 de maio de 2024 e nosso encontro de hoje terá enfoque na região centro-oeste. E temos a honra de receber a doutora Lécia e o doutor Roberto Mendes. Doutora Lécia Tax é advogada atuante na área de responsabilidade corporativa e desenvolvimento sustentável, mestre em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente do Trabalho Equilibrado como componente do trabalho decente, o GPMAT, da UFMT, e membro da COETRAI do Mato Grosso. Dr. Roberto possui graduação em Direito pela Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas, pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Auditoria em Segurança e Saúde do Trabalho. Atualmente, é auditor fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego desde 2007 e coordenador de fiscalização de combate ao trabalho análogo à condição de escravo desde 2009. Nós agradecemos imensamente por terem aceitado o nosso convite, doando uma parte do tempo de vocês para estarem dividindo a vasta experiência de vocês com tantos alunos que hoje estão aqui para ouvir. Nós agradecemos em nome da professora Lívia que está aqui, também do professor Carlos Haddad, nossos coordenadores, por ter aceitado esse convite. E agora eu vou passar a palavra primeiramente para a doutora Lécia começar. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, boa noite. Primeiro eu queria... estão todos me ouvindo? Tudo ok? Perfeitamente, doutora. Eu queria agradecer pelo convite da Lívia, do Leandro, de toda a equipe da clínica, dizer que é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Acho que essa oportunidade do grupo de pesquisa online enriquece os debates sobre o tema, agrega mais pessoas em torno, né, desse problema social no Brasil, e acho de extrema relevância o trabalho que vocês realizam. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Eu vou só tentar aqui colocar a apresentação. Estão todos vendo a apresentação? Tudo ok? Está carregando aqui, doutoras? Tá. Está aparecendo perfeitamente. Pegou aqui agora. Tá ótimo. Sim? Sim, Então, sim. tá bom. Ok. Bom, então, conforme já foi apresentado, eu tenho várias vertentes de atuação, mas hoje eu venho falar como representante do GPMAT, que é o grupo de pesquisa que eu atuo, e que tem como um dos braços na sua pesquisa as questões do trabalho escravo, tanto no estado de Mato Grosso quanto no Brasil. E eu tomo frente da vertente que diz respeito à inserção do trabalho escravo nas cadeias produtivas globais. Então, eu vou trazer um pouquinho da realidade de Mato Grosso junto com essa questão das cadeias produtivas. Então, antes de iniciar propriamente a apresentação, só queria esclarecer o que são as cadeias produtivas, porque pode ser que alguém ainda não seja familiarizado com essa temática. Quando a gente trata de cadeias produtivas nessas pesquisas, o que a gente quer abranger? Antigamente, vou pegar ali o exemplo da Ford, das indústrias Ford, que revolucionaram o modelo de produção no mundo, né? Antigamente, eles tinham um modelo de produção vertical, em que todas as etapas desse processo produtivo eram realizadas dentro da própria empresa. Então, desde a produção da borracha, que iria dar origem ao pneu do veículo, todas as peças, tudo era concentrado dentro da própria empresa. Com o passar dos anos, com o processo de globalização, evolução tecnológica e busca pelo acréscimo dos lucros na empresa, esses processos produtivos começaram a ser fracionados. E, com isso, as etapas começaram a se pulverizar e houve uma terceirização externa. As empresas passaram etapas dos seus processos produtivos para outras empresas, e que muitas vezes não ocupam nem o mesmo espaço geográfico. Por exemplo, um algodão pode sair de Mato Grosso e ir para a Indonésia para virar tecido, de lá vai para a Índia para virar uma peça de roupa, voltar para os Estados Unidos para ser revendido por uma loja. Então, esse processo de cadeias produtivas, o que tem acontecido ultimamente? As empresas que são ali, vamos pegar uma marca de roupa, né? Uma empresa A,
que é fornecedora de roupa, muitas vezes ela tem se distanciado cada vez mais dos trabalhadores, que são aqueles que produzem as suas peças de roupa. E com isso eles estão se excusando de suas responsabilidades sociais, ambientais e inclusive do trabalho escravo. Então, esse processo de fracionamento da produção, ela tem gerado, principalmente ali na base dessa cadeia produtiva, muitas vezes até trabalho informal, com violações severas aos direitos trabalhistas e também direitos humanos dos trabalhadores, tal como o trabalho escravo. Então, é dentro desse contexto que eu vou apresentar um pouquinho da realidade de Mato Grosso para vocês com relação ao trabalho escravo. Bom, Mato Grosso tem como a principal atividade econômica o agronegócio, produção agrícola, né? Ele lidera o país na produção de importantes commodities, como a soja, o milho, o algodão, a agropecuária. Ele é tido como o celeiro do país. Nos últimos anos, o crescimento da produção agrícola é tão vultosa que ele se destaca no cenário nacional por conta disso. Para que vocês tenham uma noção do volume da produção de Mato Grosso, um único município, que se chama Sorriso, aqui do estado, ele é o líder mundial de produção de soja. Então, assim, são números estratosféricos, né? O que gira a agropecuária, a agricultura e a pecuária aqui no nosso estado. Mas é claro que esse crescimento exponencial trouxe repercussões diretas em questões ambientais e sociais, tal qual a realidade do trabalho escravo. E Mato Grosso, então, ocupa também os primeiros lugares de uma triste lista, que é o número de trabalhadores resgatados da situação, da condição análoga de escravo no país. Desde 1995, quando começaram os registros das políticas públicas nacionais, foram mais de 6 mil trabalhadores resgatados. Aqui dá para ver que tivemos um pico em 2005, e aí essa faixa foi caindo, mas não porque não há mais trabalho escravo no Estado, mas sim porque diminuíram o número de fiscalizações aqui. Ano passado, nós encerramos com apenas 17 trabalhadores resgatados. E isso fez com que, por exemplo, em Minas Gerais, que houve um acréscimo vultoso das fiscalizações nos últimos anos, ultrapassasse Mato Grosso nessa lista, acho que nos 2 últimos anos. Mato Grosso assumia, então, a vice-liderança desse ranking no país até pouco tempo atrás. E mais de 70% dos casos de trabalho escravo no nosso estado, eles estão justamente relacionados às atividades do agronegócio. Então, esse aqui é o mapa do estado de Mato Grosso. E vocês veem aí pelos espaços pintados em vermelho, que uma grande parte do estado já teve casos de resgate de trabalhadores. Então, são 141 municípios no nosso estado, quase 65% deles registram Doutora, casos de trabalho escravo. Deixa eu fazer uma interrupção breve aqui. Eu Pode acho falar. que não está trocando de slide, então acredito que você está no slide 5, mas para a gente aqui está... Deixa eu só ver aqui, então, o que eu posso agora fazer. Foi. Um minutinho. Foi? Mas está no 4 agora. Tá no slide 4 pra gente. Eu acho que se a senhora colocar no modo apresentação lá embaixo, ele vai Tava. aí. Foi? Não. Não, Apresentando, aparecendo o mapa de Mato Grosso para vocês? Está no 5, mas não está no modo apresentação. Não sei se... E agora? Esperar só um minutinho, né? Por enquanto não está. Tá. Para mim também não. Não? Não. Acho que assim, mas assim tá dando assim para ver, funciona, caso a senhora não consiga colocar no modo apresentação, acho que só ir passando Ele estava no modo resolve. apresentação. Bom. Vocês conseguem visualizar assim o mapa aqui do estado de Mato Grosso? Agora sim. Sim? Então tá. Obrigado. Vou deixar assim, então, para facilitar, para a gente não atrasar aí. Então, aqui no mapa, vocês conseguem ver que quase todo o estado tem casos de trabalho escravo, né? Já foram registrados. Se vocês pegarem, por exemplo, esse mesmo mapa ali no Observatório do Trabalho Escravo, por exemplo, de Minas Gerais, vocês vão ver que tem uma concentração ali mais para
para a região oeste do estado, um pouco no norte, né? Mato Grosso não, ele é quase todo tomado pelo agronegócio, pelas atividades da agricultura e da pecuária, e tem uma um vasto espaço aí de municípios que tiveram esses casos. E quando a gente olha para os setores econômicos do nosso estado, em que apresentaram casos de resgate de trabalhadores, se destacam pelo volume de trabalhadores resgatados, a criação de bovinos, fabricação de álcool, cana-de-açúcar, algodão e soja. Esses são os 5 setores econômicos que mais tiveram os casos. Mas, o que acontece? Dentro deles, a criação de bovinos chama mais atenção, por conta do número de anos de incidência em que ocorreram essa prática. Então, se a gente for pensar que esses números são datados de 95 a 2023, são 28 anos. Em 27 anos, nós tivemos casos de resgate de trabalhadores nessa atividade econômica. Ou seja, só no ano de 1997 que não foi registrado. Então, essa atividade acaba chamando atenção dentro do contexto do trabalho escravo no nosso estado. E, além disso, a pecuária tem um volume econômico absurdo dentro do estado. Ele é o maior rebanho bovino do Brasil, tem mais de 34 milhões de cabeças de gado. Para vocês terem uma ideia dessa quantidade, a carne produzida no estado de Mato Grosso consegue alimentar 20 milhões de pessoas por ano. É 7 vezes mais a população do estado, mais ou menos 10% da população do Brasil. Só que o que acontece? Todas essas cabeças de gado, elas estão ali distribuídas por várias propriedades rurais. São mais de 113 mil estabelecimentos dedicados à agropecuária no nosso estado. E aí, quando a gente olha para esse setor produtivo em especial, nesse contexto das cadeias produtivas, ele tem uma questão peculiar, que é o fracionamento da produção, o fracionamento dessa cadeia produtiva desde a sua base, desde o início dessa cadeia. Por que isso? É um modelo produtivo que ele tem 3 etapas iniciais, que é a cria, a recria e a engorda. Cada uma delas com objetivos distintos. E o que acontece? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, na verdade, essas etapas elas são fracionadas em fazendas distintas. Elas não estão concentradas em um único produtor, que é o fornecedor direto dos grandes frigoríficos, né? Então, ali, principalmente nessa primeira etapa, que é a etapa da cria, que é a reprodução e o crescimento do bezerro até o desmame, existem inúmeros microprodutores no estado, onde acontecem grande parte dos casos de exploração da mão de obra do trabalhador. E aí, isso torna invisível o trabalho escravo, porque quanto mais se fraciona, mais invisível se tornam os problemas, e maior a possibilidade de que esse fornecedor direto aqui dos frigoríficos contenha em sua cadeia produtiva a carne que foi produzida mediante práticas ilegais, tanto de desmatamento quanto da escravização do trabalhador. E isso, então, tem dificultado muito a rastreabilidade desse produto na nossa cadeia produtiva estadual. E ainda que tenham alguns programas que já tenham como foco esse monitoramento da cadeia produtiva, como Carne Legal do MPF, o Boi na Linha do Imaflora, eles ainda, o Boi na Linha, ele é um selo criado pelos próprios produtores, tá? É um selo privado, criado pelo grupo dos produtores agropecuários. Então, apesar disso tudo, ainda são recorrentes os casos de trabalho escravo. Então, a gente percebe o quê? Que as políticas públicas brasileiras, que são constituídas desde 95 e têm como cerne de todo o seu processo a fiscalização, ela não tem conseguido dar conta de um país de dimensões continentais como o nosso, nem tampouco de um estado que hoje ocupa a 3ª dimensão territorial do país, como o maior estado, para essas fiscalizações. Então, quando, por exemplo, um consumidor ele vê ali a lista suja, peguei aqui a lista suja divulgada em abril deste ano, 2024.
E olha ali esses nomes, que são todas fazendas do estado de Mato Grosso que estão inseridas na lista suja que eu retirei. Então, um consumidor ou um pequeno supermercado, uma pequena rede de supermercados locais, pegam essa lista, Fazenda Canela, Estância Marupá, Estância 3M. Como que eu vou vincular esses nomes aos produtos que de fato eu consumo? Aos produtos que estão sendo vendidos nas prateleiras dos supermercados. Então, há uma lacuna de regulamentação nas políticas públicas voltadas para o combate ao trabalho escravo, que olhe a cadeia produtiva como um todo. Apesar de já ter sido constatado já há algum tempo que a inserção do trabalho escravo tem se aproveitado dessas brechas desse novo modelo produtivo para crescer. Então, assim, desde 2006, por exemplo, a OIT, em parceria com a ONG Repórter Brasil, já começaram a investigar casos de trabalho escravo nas cadeias produtivas nacionais. E não houve nenhuma mudança de lá para cá. Tiveram casos de grande relevância, como da Zara, e de outras empresas da indústria têxtil, o café em Minas, tem a carne em Mato Grosso. A semana passada, a Fernanda falou do vinho no Sul, tem o Sisal, a Cisalândia, que foi condenada em primeira instância no Nordeste. Então, são vários os casos sob essa perspectiva, só que não houve uma mudança na política nacional olhando para esse novo modelo produtivo. E aí, o que acontece? Grandes empresas, a exemplo do frigorífico JBS, que aqui nessas duas reportagens que eu trago para vocês, elas são de momentos distintos, uma de 2021 e a outra agora bem recente, de outubro de 23, que a empresa é denunciada como possuidora, né, adquire carnes de fazendas vinculadas ao trabalho escravo. E a marca JBS são marcas largamente consumidas no mercado nacional e também no mercado internacional. Então, como cria esse vínculo, né, da marca, da grande marca, dessa empresa que está ali, que tem um grande poder econômico, que está no topo da cadeia produtiva, aquelas pequenos, médios, até grandes produtores que estão listados na lista suja, estão ali arrolados. Essa tem sido uma grande dificuldade desse processo. A Alice Sobral, que ela enquanto chefe do CONAET, ela disse que legalmente ainda é difícil tornar, por exemplo, os frigoríficos, ela numa entrevista, ela estava sendo questionada a respeito dos casos da JBS, e aí ela disse que é difícil, porque eles precisam, enquanto auditores fiscais, enquanto Ministério Público, os grupos, né, que atuam nas fiscalizações, fazer o rastreamento de uma cadeia produtiva inteira e ainda conseguir argumentos jurídicos para responsabilizar aquelas empresas que estão no topo. E esses argumentos jurídicos, por exemplo, começaram a ganhar força vamos novamente remeter ao caso da Zara, na releitura de institutos da responsabilidade civil, como da cegueira deliberada, da alteridade, do princípio do poluidor-pagador. Eles têm conseguido ganhar espaço dentro da jurisprudência, mas nem sempre eles são aceitos. E aqui, ainda no caso da JBS, eu trago um outro exemplo de um caso de um magistrado no Rio Grande do Sul que retirou a JBS da lista suja sob o argumento de que um tomador só o fato da JBS pertencer ao mesmo grupo econômico de um tomador de serviço que explora o trabalho escravo, não o obriga, não o coloca como causador do evento danoso, que é uma obrigação personalíssima. E ainda nesse caso, olha do que se tratava. A empresa em questão, o grupo econômico em questão, era a Seara, que é um grupo que faz parte da JBS, e nos autos constava, inclusive, que as duas empresas funcionavam na mesma sede, no mesmo endereço físico, que pertenciam ao mesmo grupo, e ainda assim conseguiu retirar a responsabilização da JBS nesse caso. E aí, diante dessas lacunas no cenário brasileiro, é que as pesquisas do nosso grupo começaram a voltar os olhos para o cenário internacional.
tentando vislumbrar, dentro desse contexto de responsabilização de empresas e direitos humanos, o que vem acontecendo lá fora que, de repente, poderia ser aproveitado para somar com todas essas políticas nacionais e tentar vincular essas grandes empresas a todos os elos das suas cadeias produtivas. E aí, então, começamos a estudar as normas de devida diligência, que começaram a ganhar um pouco mais de vulto desde a lei francesa, que é de 2017, mas que iniciou ali de uma forma não vinculante, né, desde do 2011, com os princípios orientadores sobre empresas de direitos humanos, do John Ruggie, que foram aprovados pela ONU. E esses instrumentos, de uma forma voluntária, não tiveram o efeito esperado, e com isso foram gerando legislações nacionais voltadas para o dever de diligência. Então, tem a lei francesa, que inaugurou, depois disso veio a Suíça, tem a Holanda, tem mais recentemente, que gerou um impacto mais relevante no cenário nacional, foi a lei alemã e agora a recém-aprovada diretiva da União Europeia, que ambas tratam do dever de diligência, tanto para o aspecto social quanto para o aspecto ambiental. Mas olhando para elas de forma isolada, dentro do nosso cenário de casos de trabalho escravo no Brasil, as nossas pesquisas têm apontado que essas normas internacionais, elas são importantes sim. Por quê? Para despertar nacionalmente um alerta de que é necessário olhar para a cadeia produtiva como um todo, de que é necessário regulamentar essa cadeia produtiva. Mas nós entendemos que elas por si só não vão operar grandes mudanças, mudanças significativas no nosso cenário. Primeiro porque, por exemplo, Mato Grosso, voltando ali para a carne, o nosso principal, quando se fala da exportação, o principal comprador de todos os commodities no Brasil, em especial da carne, é a China. A China ainda não começou esse movimento de responsabilização das empresas pelas violações de direitos humanos. Então, alguns dos fornecedores locais que produzem e têm como foco a China, talvez ainda não façam questão de se atentar para esse novo padrão normativo de responsabilidade nas cadeias produtivas. Um segundo ponto, por exemplo, a lei alemã, apesar dela dizer da responsabilidade, ela diz a responsabilidade dos fornecedores diretos, mas os fornecedores indiretos, ela não trata. E aí, olhando a cadeia produtiva da carne, o que acontece? A grande maioria dos casos de trabalho escravo acontecem ali nos fornecedores indiretos, não vão estar no frigorífico da JBS, vão estar ali nos que antecedem todo esse processo produtivo. A diretiva da União Europeia, apesar dela estimular também as empresas a se responsabilizarem, ela não facilita os sistemas de reparação daqueles que tiveram o seu direito humano lesionado. Nós que trabalhamos aí nas clínicas, né, advogando, sabemos da dificuldade de um trabalhador resgatado, vulnerável, hipossuficiente, em demandar judicialmente dentro do Brasil, requerer seus direitos trabalhistas, danos morais, enfim. Imagina tudo isso com barreiras linguísticas, financeiras, né, contratar um advogado fora para demandar uma empresa lá na Alemanha. Então, assim, essas normas, elas acendem um alerta. Mas dentro do estado de Mato Grosso, por enquanto, elas ainda não tomaram um vulto considerável. Muito pelo contrário, o que a gente escuta por aqui é que essas leis, por exemplo, desprezam realidades regionais e que o Brasil está fazendo a sua parte, por exemplo, no que diz respeito ao desmatamento, que o Brasil tem controles, que o Estado tem um controle do desmatamento no Estado e que ele não vai se submeter às regras da União Europeia, que nem sabe o que dizem. Então,
esse movimento está acontecendo no nosso estado sem grandes impactos. E ainda assim, quando a gente pega, por exemplo, a legislação da França, a lei de vigilância, quando a gente olha para ela que já está em mais tempo em vigor, desde 2017, e que já tem um prazo maior para que a gente consiga estudar os efeitos dela, a gente percebe que quando as empresas que foram demandadas na França, seja por desmatamento, por empresas que têm sua cadeia produtiva a trabalho escravo, agora no caso da Mafrig, ou então indígenas também, né, que ocupavam empresas que desmatam dentro de terras indígenas, todas essas ações foram movidas por grupos fortes, por ONGs francesas em conjunto com outras ONGs do Brasil e da América do Sul, para ganhar corpo, para se fortalecerem, para poderem demandar judicialmente essas empresas. Então, imagina um trabalhador, né, se torna uma missão quase impossível, né, ele demandar uma empresa fora do país. Então, ela tem a sua importância? Tem, porque ela mostra para o Brasil, olha, é um caminho sem volta. A pauta de empresas e direitos humanos não pode mais ser sonegada, mas efeitos imediatos e concretos ainda vão demorar um tempo para serem percebidos. Então, os nossos estudos, eles têm apontado no sentido de que é necessário a criação de um marco vinculante nacional, que aborde essa temática de uma forma completa, olhando para a cadeia produtiva como um todo. Já foi iniciado um debate, né, com o projeto de lei 572 de 2022, que ele volta-se para as violações aos direitos humanos de uma forma bem abrangente, não apenas o trabalho do escravo, mas, claro, incluindo ele também, né? Ele está ainda no nosso Congresso Nacional, em debate, só que, se vocês já tiveram curiosidade de ler esse projeto de lei, ele é extremamente interessante, ele se distancia um pouco dessas normas de devida diligência que foram implementadas no Norte Global, eles colocam a vítima, né, como a centralidade da lei, e também invertem o ônus probatório, isso é algo extremamente relevante, mas diante de uma bancada no nosso Congresso extremamente ruralista, tradicional, se essa lei for aprovada, eu acredito que, assim como a diretiva da União Europeia, que ao longo desses 2 últimos anos sofreu vários cortes e vários ajustes que, infelizmente, enfraqueceram um pouco desse projeto, o nosso também, se ele passar, eu acredito que ele vai passar com menos força do que ele é proposto. Então, então, o que a gente entende? Que a responsabilização da cadeia produtiva é algo que se faz necessário e urgente para o combate do trabalho escravo, através de um marco específico, voltado para as questões trabalhistas, para a cadeia produtiva e para a violação dos direitos humanos dos trabalhadores. Por quê? Porque toda essa construção da Política Nacional de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil, que tem aí 28 anos, ela conseguiu constituir instituições sólidas em torno dela. Ela conseguiu, juntando todas essas ferramentas que são de grande valia, muitas delas são referências internacionais, ela conseguiu agregar instituições fortes em torno dessa prática. E mesmo num cenário que atravessamos aí com um descaso para esse segmento dentro da política brasileira, com corte de verbas, atrás de corte de verbas, números reduzidíssimos de auditores fiscais do trabalho, ainda assim, nós conseguimos ver esse movimento de combate ao trabalho escravo acontecendo no nosso país, muito devido a essas instituições fortes, a esses mecanismos fortes que já são consolidados. Então, uma lei que volte os olhos para a responsabilização da cadeia produtiva na temática específica do trabalho escravo, ela viria a agregar, consolidar tudo aquilo que já foi plantado até hoje. Então, numa atuação que envolvesse toda essa política nacional, juntamente com a sociedade civil, com os sindicatos, com os consumidores, ela poderia fortalecer ainda mais o combate ao trabalho escravo no nosso país e levar a responsabilização não só para aqueles que são os infratores imediatos dessa prática,
mas também para aquelas empresas que são no topo das cadeias produtivas e que lucram, em última instância, com a exploração do trabalhador ao longo de toda essa cadeia. Bom, era isso, gente. Agradeço por terem ouvido, convido vocês para conhecer o GPMAT. Por enquanto, só o nosso Instagram que está no ar, o site está passando por uma repaginada, mas ali a gente divulga nossas pesquisas, nossos trabalhos, e também o meu e-mail está aí, se alguém quiser entrar em contato, trocar ideias, estou sempre à disposição. Por enquanto era isso. Obrigada, gente. Doutor, nós agradecemos a sua exposição, foi muito clara, muito precisa, contribuiu muito para todos nós, todos os alunos e demais participantes. Já passando logo em seguida, pessoal, eu vou passar agora para o doutor Roberto, e no final a gente abre para perguntas, aquele momento que também não é gravado. Então, aí a gente fica mais à vontade, pode fazer essa discussão. Doutor Roberto, você está com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a Lívia, você, Leandro, por ter convidado. É um prazer estar aqui com todos vocês, conversando um pouquinho sobre as nossas atividades de fiscalização de combate ao trabalho escravo por parte da Auditoria Fiscal do Trabalho. Também vou compartilhar aqui. A minha apresentação está um pouco longa, mas ela está organizada de tal forma que a parte final são mais casos exemplares, exemplos, que quando precisar de encerrar, não tem problema nenhum, a gente pode encerrar no meio da apresentação. Ok? Vocês estão conseguindo... Estamos conseguindo ver certinho, doutor Roberto. Ok. Está passando aí, não? Está passando. Ah, tá. Está certinho. Então, o Leandro pediu, né, e a doutora Lívia, professora Lívia, que a gente faça um pouquinho sobre a questão da fiscalização do combate ao trabalho escravo aqui na região centro-oeste, né? Eu busquei alguns números de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, somente a título de orientativo aqui, mas o foco aqui, a gente vai se focar no centro-oeste, até porque as situações são um pouco semelhantes. Um pouco porque a gente vai ver que tem uma grande diferença em relação às atividades que configura trabalhar na condição de escravo em Mato Grosso e aqui, em Goiás. Então, para a gente contextualizar aqui, né, nós tivemos a abolição formal da escravatura. Por que formal? Porque não foi uma abolição real, né? Todos sabem que foi uma abolição que apenas, formalmente, apenas no papel, que os escravos continuaram sendo explorados durante muito tempo. E, em 1995, nós tivemos, por parte do Estado brasileiro, né, o reconhecimento da existência do trabalho escravo no Brasil, depois de várias denúncias, depois de várias insistências, depois de um trabalho árduo da CPT, da CEGIL, né, que é a Comissão, que é acho que Comissão para Direito e Justiça, né, algo assim, não lembro o nome direito agora. Então, houve, sim, várias denúncias e o governo brasileiro não fazia nada. Acho que nós temos vários casos, né, como o caso da fazenda Volkswagen, onde havia uma denúncia em 1983, onde mais de 1.000 trabalhadores estavam sendo escravizados, e com muita insistência, por exemplo, a federal foi lá, resgatou 1.000 trabalhadores, né, e somente 4 receberam as verbas rescisórias depois de 14 anos. Ou seja, a exploração, o trabalho em condição degradante, o trabalho forçado, a servidão por dívida, imperou no nosso país durante mais de um século, e somente em 95 começaram as ações efetivas de combate ao trabalho escravo no país. Então, eu costumo falar que, embora falha, bastante falha, pode melhorar muito, conforme a doutora Lécia falou ainda há pouco, a fiscalização é frágil, mas eu acho que já é uma conquista enorme da sociedade brasileira e um patrimônio da sociedade brasileira, porque imagina instituições denunciarem casos gravíssimos de trabalho na condição de escravo e o Estado brasileiro ninguém fazer nada durante anos, sabendo que existem vários trabalhadores lá presos em determinada fazenda, trabalhando como escravos, ou como se escravo
escravos fossem e nada ser feito, né? Então, o grupo de trabalho escravo, acho que hoje ele atende muito bem a maioria das demandas que chegam, embora ainda não consiga atender todas, né? Então, com isso, após o reconhecimento da existência de trabalho escravo no Brasil, acho que todos já sabem essa parte, é que o Brasil foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A partir de então, foi criado o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado, e um dos braços desse grupo executivo foi a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, que começou a fiscalizar as denúncias de trabalho escravo no país. E desde então, já foram resgatados mais de 64 mil trabalhadores e foram pagas mais de 148 milhões de verbas rescisórias, sendo que o Brasil é referência mundial na execução de ações de combate ao trabalho escravo, né, sendo reconhecido, inclusive, várias vezes pela ONU como referência mundial desse tipo de trabalho. Então, só para a gente contextualizar aqui também, eu acho que todos já sabem que hoje o crime de trabalho na área de condição de escravo, ele pode ser praticado por 4 modalidades, né, 4 figuras básicas, que são as condições degradantes de trabalho, a servidão por dívida, o trabalho forçado e as jornadas exaustivas. As condições degradantes de trabalho são as mais comuns, principalmente aqui na região centro-oeste. O trabalho forçado da servidão por dívida ainda é presente naqueles locais mais de difícil acesso, no Pará, Amazonas. Aqui em Goiás, nós nunca tivemos um caso de trabalho forçado ou jornada exaustiva, que eu conheça. Todos os casos ou são de trabalho em condições degradantes ou de jornadas exaustivas. Então, condições degradantes de trabalho está em cerca de 95% das ações, e umas 5 ou menos do que isso, de jornadas exaustivas. E as condições degradantes de trabalho, elas podem estar presentes no alojamento e no trabalho, as condições de trabalho, somente no alojamento ou somente no trabalho. Porque o que mais configura, o que mais a gente tem visto nos casos de resgate e trabalho na condição de escravo, são trabalhadores que são aliciados em outras regiões e moram em alojamentos precários por conta do empregador. Todavia, há situações em que os trabalhadores são da região e somente as condições de trabalho são suficientes, as condições precárias de trabalho, ainda que ele não more às custas do empregador, não more nas dependências da empresa, do empregador, do empregador, pode configurar por si só o trabalho na área de condição de escravo pelas condições degradantes. Né? Então, essas condições degradantes, elas podem estar no estabelecimento, e quando se fala de alojamento, né, às vezes já pegamos casos em que o trabalhador, ele estava alojado, não estava trabalhando, havia sido aliciado e sequer havia começado a trabalhar de fato, embora já fosse empregado desse empregador. Então, a existência de condições degradantes de trabalho, propriamente, não é condição imprescindível, porque basta o alojamento, que é uma extensão das condições de trabalho, para configurar a condição degradante de trabalho. E esse alojamento ele pode estar tanto dentro do estabelecimento do empregador, ele pode ser uma casa fora do estabelecimento. É muito comum o empregador ter empregador rural ou uma construtora, por exemplo, ela ter o estabelecimento e alugar uma casa na cidade ou fora do estabelecimento para alojar esses trabalhadores. Ou mesmo no hotel. Já tivemos vários casos de resgate de trabalhador em hotel, que as condições eram muito precárias, que chegou a configurar condição degradante de trabalho. Então, aqui, as condições degradantes de trabalho, tirando por base as ações que eu participei, eu não me apresentei aqui sobre a minha experiência nesse assunto, mas eu já participei sobre operações desse tipo, desde 2009, já aproximadamente uns 100 casos de resgate. Desses 100 casos, resultou do atendimento de mais ou menos umas 800 denúncias, ou seja, pouco mais de 15%, em torno de 15% das denúncias de trabalho escravo realmente configuram trabalho análogo à condição de escravo. Não são todas, embora as demais sejam condições graves, ainda não chega a configurar trabalho análogo à condição de escravo. Então, dessas ações que eu participei, que tinham por base o Estado de Goiás, em 95% dos casos estavam presentes as condições degradantes de trabalho, que são infrações às normas de segurança do trabalho, que estão previstos, né, naqueles indicadores da Instrução Normativa número 2, de 2001, do Ministério do Trabalho. São infrações
que também estão previstos na Lei de Segurança do Trabalho, mas configuram como indicadores de condição na área de escravo pela Instrução Normativa 2/2021. E essas condições de trabalho, elas estão geralmente, conforme eu disse, 90% são de condições de trabalho e condições de moradia precárias, cerca de 5% trata-se de condições degradantes, condições precárias só de trabalho, ou seja, o trabalhador não é migrante, é o trabalhador da região, e cerca de 5% só de condições de moradia, conforme eu disse aqui, casos em que o trabalhador sequer estava trabalhando ou já havia encerrado o seu trabalho, mas estava alojado por conta do empregador ainda, porque não havia recebido as verbas rescisórias, simplesmente pelo alojamento configurou as condições degradantes de trabalho. Então, essas ações de combate ao trabalho escravo, que iniciaram em 1995, portanto, há quase 30 anos, 29 anos, as denúncias são recebidas por várias instituições, principalmente pelo Programa IP do Ministério do Trabalho, e são encaminhadas para os grupos móveis de fiscalização. Atualmente, hoje são 5 grupos para fiscalizar o país todo, praticamente, assim, é muito pequena essa quantidade de equipes, tendo em vista que cada equipe consegue atender aí, fazer uma operação por mês, e às vezes nessa operação pode-se atender uma denúncia, ou mais de uma denúncia, mas assim, é uma operação, dependendo da dificuldade, você chegar ao local, talvez fique só uma denúncia, caso configure o trabalho na condição de escravo naquela primeira denúncia, e para por ali. Então, assim, é muito pouco para 5 equipes fiscalizar somente a região norte, né, que está o país inteiro. Mas de um tempo para cá, muitas superintendências regionais do trabalho têm suas equipes de combate ao trabalho escravo. E Goiás, eu acho que é uma das pioneiras, a superintendência de Goiás é uma das pioneiras na criação dessas equipes regionais de combate ao trabalho escravo. Minas também tem, mas, assim, vários estados têm. Atualmente, já, a partir desse ano, 19 superintendências têm as equipes regionais, mas até então eram bem menos estados. Em Goiás, desde quando eu entrei no seu trabalho em 2007, já regional, e desde então eu trabalho nesse tipo de ação fiscal e de combate ao trabalho escravo, sendo que atualmente a única pessoa fixa na equipe sou eu sou o coordenador, e todos os demais membros, eles são sorteados, porque não é um trabalho comum, é um trabalho é um dos trabalhos mais árduos que nós temos, e quase que os colegas que trabalham, principalmente os colegas do Grupo Móvel, os coordenadores regionais, é mais por um idealismo do que por dar apenas pelo trabalho em si, porque é uma atividade muito mais cansativa, mais exaustiva, mais desgastante, mais perigosa. Então, graças a essas equipes regionais, é que o resultado tem aumentado, porque se dependesse somente do Grupo Móvel, os números seriam muito inferiores ao que nós temos hoje, tanto em número de atendimento de denúncia, quanto em número de trabalhadores resgatados. Por exemplo, o ano passado, aqui em Goiás, teve 122 ações fiscais para averiguar denúncias de trabalho escravo. Dessas 122, somente 20 deram resgate, e dessas 20, 14 foram feitas pelo Grupo Regional. 2 pelo Grupo Regional de Brasília, porque o Nordeste de Goiás quem faz a superintendência de Brasília, do DF, e somente 4 foram feitas pelo Grupo Móvel. Ou seja, se não fosse a atuação da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás, nós teríamos somente 4 operações no estado inteiro pelo Grupo Móvel, e o número de resgatados seria muito inferior ao número que nós temos, né, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, que são 753 trabalhadores resgatados no ano de 2023. E essa composição aqui em Goiás, também dos grupos móveis, também é semelhante do grupo regional, é semelhante aos grupos móveis, que a composição mínima pela Auditoria Fiscal do Trabalho, do MTE, Procurador do Trabalho do MPT, e uma equipe da PF ou da PRF. Embora hoje o MPF tenha boa participação também, a DPU e outras instituições, mas a composição mínima são, ao menos, essas 3 instituições. Depois a gente vai ver qual a importância dessa composição mínima aí. E, inclusive, a eficácia do resultado, né, que nós temos de combate ao trabalho escravo no Brasil, também com essa atuação em conjunto aqui, porque o resultado, a eficácia que nós temos, tanto de resgate quanto de pagamento das verbas rescisórias, se dá justamente pelo fato de que boa parte dessas ações de resgate, elas são resolvidas ali no âmbito administrativo da operação, cerca de 80% dos casos, porque, infelizmente, os casos que vão para a justiça, a eficácia é muito pequena,
Primeiro, porque tem a questão da morosidade, ainda que a Justiça do Trabalho seja um pouco mais célere, ainda tem a questão da morosidade, né, que às vezes vai parar no TST, isso vai levar 2, 3, 4 anos. E segundo, porque ainda a gente esbarra no conceito do que é condição análoga de escravo, e quando se entende que condição degradante de trabalho somente passa para configurar trabalhar na condição de escravo, ainda esbarra no conceito do que é condição degradante. Ou seja, embora entenda-se que que seja prescindível a questão da restrição à liberdade, ou seja, não precisa de haver restrição à liberdade para a configuração do crime, o operador do direito entende que aquela narrativa que foi feita, que foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Polícia Federal, aqueles fatos amplamente narrados sejam graves, conforme a descrição de uma sentença recente, sejam muito graves, não são condições degradantes de trabalho. Aquela valoração de um grupo, de uma grande equipe, vai para a valorização, né, talvez de um magistrado, e pode ser, essa valoração é diferente do que a equipe teve. Infelizmente, temos essa questão ainda. Então, e recentemente, para patrocinar, né, digamos assim, para padronizar tanto a questão da necessidade de chamar todos os órgãos mínimos ali para compor a equipe, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério do Trabalho e PF ou PRF, criou-se a Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo, também com o objetivo primordial de promover atendimento especializado e sistematizado às vítimas de trabalho escravo por meio de atuação integrada e organizada de sua rede de proteção. Então, você buscou essa proteção assistencial, principalmente no pós-resgate, e também padronizar o atendimento, o planejamento e o atendimento, né, das denúncias de trabalho escravo. Então, essa portaria que criou esse Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo, ela prevê 3 fases. A primeira fase da denúncia é o planejamento, a fase do resgate e a fase do pós-resgate. A gente não vai tratar disso aqui agora, porque não é o nosso objetivo aqui, só para saber que existe essa portaria que trata desse assunto, e nós vamos falar um pouquinho também sobre a importância de seguir esse fluxo para todas as instituições que participam do combate ao trabalho escravo no Brasil. Só para citar um exemplo aqui bem rapidinho, há 15 dias atrás nós tivemos o caso de resgate dos peruanos aqui em Goiânia, 6 trabalhadores sendo explorados por um outro peruano. A Polícia Civil foi lá e resgatou esses trabalhadores, levou o empregador para a delegacia e pronto. Ficamos sabendo disso bem depois. Mas e aí? A autoridade policial, embora, né, esteja atuando no seu mistério ali, fazendo a sua obrigação legal, ela atuou de forma a não seguir o fluxo, e com isso gerou grande prejuízo para os trabalhadores. Ninguém recebeu verba rescisória, o trabalhador não foi cadastrado no seguro-desemprego, o empregador não foi punido em termos de autuação, não vai correr o risco de ir para a lista suja. Então, as consequências são muito ruins quando se atende uma denúncia de trabalho escravo, sem comunicar os órgãos que têm competência legal para fazer esse trabalho, que é principalmente o Ministério do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho. E isso pode influenciar nas repercussões, né, dos trabalhadores resgatados, porque o que resulta quando se resgata o trabalhador? Quais as consequências para os trabalhadores, quais as consequências para os empregadores? Primeiramente, para os trabalhadores resgatados, né? Eles são ordenados que, para as atividades, o empregador é notificado para a regularização dos contratos de trabalho, se for o caso, se eles estiverem na informalidade, e é muito comum isso. Eles recebem as verbas rescisórias, ou, em caso de recusa, né, o MPT propõe uma ação civil pública para garantir esse pagamento. Há também a negociação e o pagamento de dano moral individual, esse valor vai para o trabalhador. Isso quem negocia é um defensor público, procurador federal, no caso da DPU, se a DPU estiver conosco. Caso contrário, o Ministério do Trabalho faz essa negociação. E esse dano moral individual, ele geralmente tem variado entre 10% a 50% do valor das verbas rescisórias. Nós tivemos um caso aqui em que as verbas rescisórias deu 2.800.000, 2.500.000, o MPT negociou o pagamento de dano moral individual de 50% disso, ou seja, de 1.250.000, que levou as verbas rescisórias para
total para 3 milhões e 800 mil, então o valor é significativo. Ao cadastramento dos trabalhadores no seguro-desemprego também, todos, né, têm o direito de receber, de acordo do resgate, não importa se tem um dia de trabalho, se tem 5 anos, receber 3 parcelas de seguro-desemprego, de um salário mínimo. Esse aqui é um benefício importante, mas também é um ponto negativo, porque às vezes a gente encontra situações em que o trabalhador resgatado, ele tem um salário lá de 4 mil reais, aí você tira o trabalhador de uma situação que tem um salário, né, considerável, para conceder um benefício para ele de um salário mínimo. Então, ao mesmo tempo que é um benefício né, temporário para o trabalhador, é ruim porque o valor ele é limitado ao salário mínimo e somente 3 parcelas. Ele não varia conforme o valor do salário do trabalhador e nem conforme a quantidade de tempo de serviço. Não varia o número de parcelas. Há também o caminhamento do trabalhador para os órgãos de assistência social, garantido aos locais de origem. Se o empregador não arcar com essa obrigação, o Ministério do Trabalho tem verba para isso, a gente compra a passagem e compra um kit de alimentos para se alimentarem no caminho. E também a legalização da situação do migrante irregular. Quando ele é migrante, está em condição regular no país, pode ser resgatado, lhe dá o direito de ter a situação dele, a condição dele regularizada aqui no país, caso ele queira aqui permanecer. E as repercussões para os empregadores. Nós temos aqui, a gente emite uma notificação para adequação imediata dos alojamentos e alimentação, enquanto não for feita a pagamento das verbas rescisórias, para regularizar os contratos de trabalho, fazer o pagamento das verbas rescisórias, garantir o retorno dos trabalhadores ao local de origem, realizar o pagamento do dano moral individual, realizar o pagamento do dano moral coletivo, esse é negociado com o Ministério Público também, dano coletivo. O empregador é autuado por todas as infrações trabalhistas, inclusive por manter o trabalhador em condição de escravo. E aqui faço um adendo aqui para citar uma modificação recente, doutora Alessia, em relação à atuação nossa. Até pouco tempo, durante a ação fiscal, a gente tinha que escolher qual empregador a gente iria, qual envolvido na cadeia de empregabilidade ali, a gente iria autuar. E, geralmente, essa pessoa que a gente autua que vai para a lista suja. De um ano para cá, a gente tem mudado essa forma de atuação. Pela mesma infração, né, no caso do manter o trabalhador escravo, a gente tem autuado, talvez o tomador de serviço e o prestador de serviço, e às vezes também, se for o caso, até uma terceira cadeia, né, que é o responsável final do produto. Então, isso tem mudado. Esses autos vão cair? Com certeza, inicialmente vão cair, mas a gente tem que provocar o judiciário. Enquanto uns vão caindo, outros vão sendo mantidos, e a gente provoca o judiciário para discutir essa questão. Eu acho isso importante. Então, não importa se a autoinfração vai cair, se ela vai ser inserida na lista suja, depois vai ser ordenado que ele seja retirado, mas o importante é a gente provocar essa discussão no nosso país. Então, de um tempo para cá, a gente tem autuado não só o empregador principal, no caso, o prestador de serviço, como também o tomador de serviço pela mesma autuação. E com isso, o nome dos dois pode ir para a lista suja, como já foi no caso aqui em Goiás. A última atualização teve um caso desse, tanto o prestador de serviço, nem foi prestador de serviço, foi a empresa que comprava o material desse empregador, também foi para a lista suja, né, que não é a prestação de serviço em si, não é a terceirização, é a responsabilidade pela cadeia produtiva. Então, ele é autuado por todas as infrações, por favor, disso, é instado a assinar um TAC, com obrigações de fazer e não fazer. Ele pode ter o nome inserido na lista suja, no cadastro de empregadores, né, que é a chamada lista suja, que esse aqui é o maior temor e constitui um dos principais instrumentos de combate ao trabalho escravo, porque, em boa parte dos casos, os empregadores, eles pagam os autos de infração, eles pagam as verbas rescisórias, e quando... às vezes imaginando, embora tenha-se, né, essa informação dos autos de infração, eles imaginam que fazendo esses pagamentos, ou seja, o dinheiro não é empecilho para nada, eles não vão ter o nome na lista suja, e depois são surpreendidos com, entre aspas, surpreendidos, né, porque não era para ser, com o nome na lista suja, imediatamente aciona a justiça para que o nome saia da lista. Infelizmente tem essa questão. E também, por fim, aqui finalizando, eles podem responder por processo criminal.
Então, o que nós temos, as atribuições, essa parte eu vou passar, porque não é nosso intuito aqui, nosso prazo já está bem adiantado, nosso tempo está bem adiantado, eu vou passar isso aqui. Aqui fala as atribuições de cada instituição, por isso que é importante estar presente em todas as instituições que eu falei logo ainda há pouco. As atribuições de cada instituição, e a importância da observação do fluxo nacional, ou seja, do encaminhamento da denúncia para os órgãos competentes, né, para planejar, executar e dar seguimento no resgate dos trabalhadores, é para buscar a garantia das verbas rescisórias, né, trabalhistas rescisórias dos trabalhadores, levar ao cadastramento do trabalhador no seguro-desemprego, do trabalhador resgatado, responsabilizar o empregador, fazer o reconhecimento da situação de exploração como tal, né, porque a gente autua e faz o relatório, encaminha para todos os demais órgãos depois, e esse relatório que vai sustentar todas as ações de outras instituições, a inclusão dos dados oficiais, que no caso da lista suja, e adequado atendimento às vítimas, que a gente encaminha, no caso, para os órgãos de assistência social, a CREAS ou CRAS. Então, aqui vamos aos números. Panorama atual de combate ao trabalho escravo no país. Recebimento de denúncias. A gente tinha uma média de recebimento de denúncias aqui, em torno de 300, né, ao ano, e aqui, a partir do ano 2020, né, subiu para 999, e chegou o ano passado a 3.920 denúncias. Então, houve um crescimento assustador, né? E aqui, eu acho que todos podem perceber, nós tivemos aqui a reforma trabalhista, né, que permitiu a terceirização irrestrita, e a gente acredita que boa parte desse aumento significativo aqui se deve a essa terceirização, principalmente pelo fato de que boa parte não, a maioria quase absoluta, em torno de 90% das ações de combate, de resgate, envolvem terceirização de serviços. Número de trabalhadores resgatados. Nos últimos 14 anos aqui, nós tínhamos também um número que variava aí entre 1.700 a 2.000, e subiu o ano passado para 2.587, e esse ano para 2.240. Esse aqui está atualizado, houve algumas operações que culminou com 3.240 trabalhadores resgatados no ano passado. Em números por estados, né, Goiás, no ano passado, foi o estado que mais configurou, mais resgatou trabalhadores, ultrapassando Minas em segundo lugar, terceiro São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará. Atividades econômicas com maior número de resgatados, ano passado. Aqui fala que é o cultivo do café e o segundo, cultivo de cana-de-açúcar. Mas, na realidade, há um grande desvio aqui, porque 212 desses trabalhadores de atividades de apoio à agricultura estavam no cultivo, na verdade, realizavam plantio de cana-de-açúcar. Então, 212 têm que ser transportados para cá. Nós teremos, na verdade, 470 trabalhadores no cultivo de cana-de-açúcar e 470 aqui no cultivo de cana-de-açúcar e 302 no cultivo de café. Na verdade, o segmento, né, de atividade econômica que mais escravizou o ano passado foi o setor sucroenergético. Por áreas, né, o trabalho escravo contemporâneo está em 15% na área urbana e 85% na área rural, ou seja, a maioria, né, quase que absoluta aqui é a atividade rural ainda. Temos também um grande aumento de trabalhadoras, né, domésticas resgatadas, desde o caso da Dona Madalena, que foi amplamente divulgado na imprensa, né, os casos começaram a explodir pelo país. Resgatados no país. Nós tivemos aqui, começou em 95, né, tivemos um grande pico aqui, no ano 2007, com 6.025 resgatados, houve uma diminuição, e aqui naquela mesma sistemática que eu falei ainda há pouco da terceirização, né, por volta de 2017, que ela começou a surtir efeitos depois da pandemia, está havendo um grande crescimento aqui do número de trabalhadores resgatados novamente. Região Centro-Oeste, também tivemos um pico lá por volta de 2007, com 2.413 trabalhadores, houve uma redução significativa nos próximos anos e voltou a aumentar, principalmente pelos casos aqui, puxado pelos casos aqui do estado de Goiás. Resgatados em Goiás, nós temos 5.516 trabalhadores, também um pico lá pelo ano 2008, houve uma redução acentuada aqui, porque boa parte aqui dos casos de resgate, da configuração na área de escravos, está no setor sucroenergético.
E aqui houve um combate intenso à terceirização de serviços, que inclusive eu fiscalizava as usinas também, junto com vários outros colegas, e aqui a maioria das usinas está sendo obtida a gestão da CAMPT, não se obrigando a não terceirizar as atividades, antigamente, né, chamada atividade fim da empresa. Depois veio a permissão, né, restrita de terceirização, e os casos voltaram a subir também, a gente acredita que por causa da terceirização. Temos o Mato Grosso também, né, situação semelhante, cerca de 6.200 trabalhadores resgatados. Aqui o estado que mais sofreu resgate foi o Pará, com em torno de 14 mil. Depois, em segundo lugar, foi Minas Gerais, em torno de 8 mil. Terceiro, Mato Grosso, 6.200. E em terceiro lugar, em quarto lugar, o estado de Goiás, com 5.500 trabalhadores aproximadamente. Mato Grosso Sul, 3.122, com um grande pico também nesse período, gente, né? Não sei o que aconteceu em 2007 e 2008, que são, na maioria dos estados, teve esse aumento astrondoso de inundados. Por municípios, esse aqui não interessa. Atividade econômica aqui em Goiás. Quais atividades que mais resgataram? A cana-de-açúcar, folha de cebolas, folha de alho. E os percentuais, né, conforme a nossa colega falou ainda há pouco, os percentuais para atividade econômica. Criação de bovinos, né, na frente, segundo, cultivo de cana, terceira, produção florestal, e por aí vai. E aqui nós temos uns casos, como o tempo já está esgotando, eu vou mostrar bem rapidamente aqui o caso que nós encontramos no ano passado de 212 trabalhadores resgatados em Tumbiara, com empresa terceirizada que prestava serviço para três grandes usinas, inclusive multinacionais, empresas multinacionais. Houve pagamento de R$ 3.855.000 de verbas rescisórias, e foi o maior resgate do ano. 212 trabalhadores, né? O segundo foi aquele caso das vinícolas, um pouco antes do nosso aqui, envolvendo 207 trabalhadores. Havia empresa terceirizada, havia trabalhadores aliciados, os trabalhadores estavam em condições subhumanas de alojamento em vários municípios, inclusive em Minas Gerais, e não recebiam alimentação e nem moradia, embora fossem imigrantes temporários. Era obrigação do empregador e não era fornecido. Aqui, bem rapidamente, inclusive, foi a equipe do professor repórter que acompanhou essa fiscalização nossa. O trabalhador dormia, sequer colchão eles tinham, né? Dormia nessas condições aí, com a rede no chão. O trabalhador que tinha cama, mas não tinha colchão. Outro caso também de resgate de trabalhador, isso aqui já foi o trabalho do corte de cana mesmo, aquele anterior é caso de plantio de cana, aqui já é a colheita da cana para moagem. A cana hoje já está praticamente mecanizada, a maioria das usinas, mas tem uma ou outra, as pequenas ainda tem corte manual. E o último caso aqui para a gente finalizar, que já estamos a 32 minutos, é um caso que retrata bem a questão da falta de compreensão do conceito do que vem a ser condição na área de escravo, no trabalho escravo contemporâneo. Esse aqui foi um dos casos mais graves que eu peguei aqui, dentro de Goiânia, a 2 quilômetros aqui do Tribunal Regional do Trabalho, que era um depósito de reciclagem de lixo, onde moravam 19 trabalhadores. Inicialmente, quando a gente fala que são catadores de lixo, pensa, mas não tem relação de emprego. Mas nesse caso aqui tinha relação de emprego, sim, porque o empregador, ele fornecia os carrinhos para os trabalhadores e, como condição, o trabalhador tinha que vender o produto só para esse empregador. E, além disso, ele tinha 14 barracos dentro dessa estrutura dele, se é que você pode chamar de alojamento, né? Onde ficavam alojados os trabalhadores. E, para ficar morando aí, ele também exigia que o produto colhido pelos trabalhadores na rua fosse vendido somente para eles. Então, isso já, para a gente, está mais configurado a subordinação, né? E um dos principais elementos da relação empregatícia. Além do fato de alguns trabalhadores trabalhavam só na separação de lixo, ou seja, não eram nem catadores. Então, esses... É inquestionável a existência de vínculo. Esses trabalhadores aí não tinham local para refeição, no único banheiro não tinha vaso, né, então tinha 3 mulheres aí, 2 estavam grávidas, e nem sequer local para banho eles tinham, tomava banho num balde e defecava no buraco que havia nessa situação aí.
nesse antigo banheiro que foi destruído, estava destruído, sem condições de uso. O empregador ele foi preso pela Polícia Federal, nós fizemos a prisão dele, foi levado para a delegacia, chegou, foi ouvido, e foi levado para a audiência de custódia. E no recebimento do auto de prisão em flagrante, o juiz do caso, ele falou que o caso era atípico, porque não havia restrição de liberdade, ou seja, aquela conceituação antiga ainda, né? A falta de entendimento do que vem a ser o trabalhar na condição de escravo, que o STF já tem mais de 12 anos que pacificou, não, né? Que tem jurisprudência nesse sentido que, para a configuração do trabalho na condição de escravo, prescinde-se, né, da restrição da liberdade. Alguns trabalhadores que sequer tinham documentos e a assistência social providenciou a documentação deles. Então, e a polícia, o delegado da Polícia Federal foi representado e está respondendo processo por abuso de autoridade. É uma situação dessa. O empregador está livre, foi inocentado, né, criminalmente, e o delegado que atuou, né, no caso conosco, vai ser processado pelo jeito, se não arquivarem isso. Então, assim, para finalizar aqui, desculpa aí pelo excesso de hora aqui, do horário. Então, quais são as perspectivas de enfrentamento para o futuro que a auditoria fiscal vê? A questão do aumento da terceirização, né, e a questão do enfrentamento do caso da cadeia de valor. A questão do trabalho escravo no âmbito doméstico, que está crescendo cada vez mais as denúncias. Também o caso de tráfico de pessoas. O Goiás, que não tinha trabalhador migrante de outros países, também já está chegando aqui. São Paulo já é uma realidade há muitos anos, né? O trabalho ou exploração sexual, também é um tema que a gente tem que enfrentar, já está chegando algumas denúncias nesse aspecto para a gente. E a gente também tem que trabalhar no sentido de prevenção mais ampla, né, de buscar assistência integral às vítimas, porque conforme, no caso que eu citei do seguro-desemprego, que ainda deixa a desejar, do atendimento pós-resgate dessas vítimas, então ainda deixa muito a desejar também, é isso que a gente tem que caminhar, procurar crescer e melhorar o atendimento no âmbito do resgate do trabalho análogo com esses casos do Brasil. E aqui, o canal de denúncias, que é o principal que nós temos, que é o sistema IP, que é o principal canal de recebimento de denúncias. No mais, muito obrigado e desculpa aí pelo atraso de 5 minutos. Nada a desculpar, doutor. Foi ótimo, os casos enriquecem muito, né, as imagens. É muito importante a gente renovar, né, o nosso conhecimento no sentido de ver a realidade. Às vezes a gente imagina que a coisa é ruim, mas na verdade é pior ainda. Viu? Questão de, eu acho tão sensível a questão de banheiro, o lugar da pessoa descansar. Às vezes a pessoa passa por uma jornada exaustiva durante o dia e vai descansar num lugar desse. Então, são uma série de violações. A gente fica muito feliz de você estar compartilhando com a gente, mas muito triste a gente ter que falar uma coisa dessa ainda hoje. Pessoal que está nos assistindo no YouTube, nós agradecemos a todos que estão estudando com a gente, desejamos bons estudos, convidamos para assistir nosso próximo encontro, que será realizado na semana que vem. E mais boa noite a todos. Nós vamos encerrando por aqui.